Muito bem, pessoal. Eu me chamo Igor Carvalho e dando prosseguimento em nossa aula acerca da utilização da toxina botulínica na harmonização orofacial, é indispensável nós discutirmos um pouco acerca dos possíveis efeitos adversos que podem se desenvolver em algumas situações específicas. Bom, gente, de maneira geral, as injeções de toxina botulínica são bem toleradas e mostram uma segurança aceitável quando utilizadas nas condições e distúrbios relacionados com a área de atuação do cirurgião dentista. Normalmente, os efeitos adversos estão mais atrelados às iatrogenias, ou seja, a erros de procedimentos, do que com a toxina em si. Esses efeitos adversos possuem etiologias das mais variadas, tais como falhas ao reportar informações por parte do paciente, ou até mesmo a falta dessas informações. Por exemplo, informar o cirurgião dentista acerca de alterações sistêmicas das quais o paciente seja portador, alterações psicogênicas, dentre outros tipos de alterações que possam vir a interferir no desenvolvimento terapêutico da técnica de aplicação da toxina botulínica. Podem também estar relacionados a uma anamnese incorreta, direcionando o cirurgião dentista para abordagens terapêuticas de maior risco. Também podem estar relacionados a um diagnóstico e indicações incorretos, seja por despreparo do profissional dentista ou derivados dos erros anteriormente citados. Até mesmo esses efeitos adversos podem estar associados à falta de conhecimento anatômico do cirurgião dentista para a utilização da técnica de aplicação da toxina botulínica. Esses fatores mencionados se enquadram como os principais fatores causais de efeitos adversos, sendo facilmente evitados a partir de uma boa capacitação do cirurgião dentista, bem como também da realização de exames iniciais criteriosos, uma anamnese detalhada, uma avaliação minuciosa da história médica do paciente e também uma observação criteriosa do exame físico, justamente evidenciando alguma condição que esteja presente no paciente, apresentando um risco ao tratamento terapêutico, levando a possíveis efeitos adversos que possam pôr em risco o conforto do paciente ou até mesmo o desenvolvimento da técnica de aplicação da toxina. Os efeitos adversos observados podem ser classificados de acordo com sua abrangência, seu alcance, podendo ser divididos em dois grupos: efeitos adversos locais e efeitos adversos sistêmicos. Eles podem se manifestar tanto imediatamente após a aplicação da toxina botulínica, quanto 7 a 14 dias após o procedimento, no seu período pós-operatório. As diferentes toxinas botulínicas do tipo A geralmente apresentam efeitos adversos similares entre si, independente da marca comercial ao qual elas pertençam. Já as toxinas botulínicas do tipo B, que são as toxinas rimabotulínicas B, produzem efeitos adversos mais pronunciados no sistema nervoso autônomo, tendo sua manifestação mais associada a esse sistema do organismo, em relação às toxinas botulínicas do tipo A, como bem mencionado e enfatizado pelos estudos de Klein em 2001 e de Naumann e Jankovic em 2004. Então, abordando inicialmente os efeitos adversos locais, eles podem se apresentar através de sintomatologia dolorosa localizada, edema, equimose, que é basicamente um hematoma comum, que é derivado de uma lesão vascular local, eritema, bem como também através de hipoestasia transitória, que consiste basicamente em um déficit transitório de sensibilidade. Destes sintomas citados, a dor
A equimose e o edema local são os eventos pós-operatórios mais comuns, podendo ser causados devido à utilização de uma técnica de aplicação incorreta, bem como também pela utilização de agulhas maiores que 30 ou 32 angstroms. A utilização de agulhas maiores do que essa medida causa um maior traumatismo local e, consequentemente, uma maior reação inflamatória. Também a utilização da mesma agulha usada na diluição da toxina para aplicação poderá causar dor e traumatismo no local da injeção, porque durante a diluição da toxina, a inserção da agulha na tampa de borracha do frasco remove parcialmente ou totalmente um revestimento de silicone que tem nas superfícies das agulhas descartáveis, e esse revestimento que é colocado ali durante a produção da agulha, tornando essas agulhas, a partir da remoção dessa cobertura superficial de silicone, mais ásperas e menos deslizantes. Da mesma forma, uma pressão mais acentuada sobre o êmbolo da seringa durante a injeção da toxina aumentará o trauma e as consequências da inflamação local. Essas alterações podem ser controladas através da aplicação de bolsas de gelo logo após a aplicação da toxina botulínica. Dependendo da área injetada, o paciente pode ainda apresentar xeroftalmia, que é a sensação de olhos secos, hipossalivação, podendo levar a xerostomia, que é a sensação de boca seca, ptose, que consiste na queda da pálpebra superior em direção à pupila, promovendo uma limitação no campo de visão do paciente algumas vezes, edema labial e regurgitação nasal, dentre outras manifestações. No artigo de Oliveira e colaboradores, além da ptose, outras influências da toxina botulínica, especificamente a do tipo A, também foram ressaltadas. Por exemplo, a influência sobre a função lacrimal, que pode ser exacerbadamente reduzida no caso de aplicações incorretas, levando ao quadro de xeroftalmia. Os artigos de Stefan e Wang, do ano de 2011, e de Sundaram e colaboradores, de 2016, corroboram tais achados tocantes aos efeitos adversos locais da toxina botulínica de maneira geral. Outras complicações possíveis são infecções, as quais são dificilmente associadas à área de aplicação da toxina, pois a técnica exige asepsia local da pele, do instrumental e dos equipamentos utilizados. Normalmente, esses eventos infecciosos estão mais associados a processos infecciosos locais previamente instalados, a exemplo da acne, dentre outros, sendo estes facilmente detectáveis ao exame clínico, caracterizando uma contraindicação para o desenvolvimento do procedimento. Além disso, o paciente pode apresentar incompetência muscular, tanto nos músculos-alvo quanto nos músculos próximos ao local de aplicação, tendendo a uma gravidade de moderada a intensa, levando a variados graus de comprometimento muscular. De modo geral, os efeitos adversos locais associados à aplicação da toxina botulínica, tanto os mediatos quanto os imediatos, são passageiros, assim como a sua ação terapêutica. No entanto, é importante ressaltar que o paciente deve necessariamente sempre ser comunicado acerca da possibilidade da ocorrência desses eventos e também deve estar ciente e de acordo com o tratamento a ser realizado. Os efeitos adversos sistêmicos geralmente são ocasionados por injeção da droga na corrente sanguínea
ou até mesmo por difusão da toxina botulínica em regiões próximas a vasos sanguíneos, sendo essa difusão facilitada pela diluição excessiva da toxina. Esses efeitos podem se manifestar clinicamente como uma fraqueza transitória generalizada, fadiga, náuseas, prurido generalizado, podendo também o paciente apresentar cefaleias temporárias. Sendo esses 4 sintomas iniciais os principais sinais clinicamente manifestos que indiquem a difusão da toxina, como muito bem destacado por Dressler e Benneker no seu artigo em 2003. Também podem ocorrer um aumento da ansiedade e síncope vasovagal. No entanto, essas sintomatologias sistêmicas são comuns em procedimentos que envolvam agulhas, injeções, e são muito mais decorrentes do desequilíbrio emocional do paciente do que por causa do fármaco ou de sua aplicação. Além disso, o paciente pode, em alguns casos extremos, perder a consciência, sendo o manejo da ansiedade por parte do cirurgião dentista essencial no momento de contornar tais situações, necessitando de um posicionamento firme e bem direcionado do profissional com o intuito de guiar o paciente para um quadro de melhora. Outro ponto que deve ser ressaltado são as possíveis interações terapêuticas ou medicamentosas e farmacológicas da toxina botulínica, que trazem desvantagens para o desenvolvimento terapêutico dessa substância. A primeira interação que nós citaremos aqui é a relacionada à utilização de tratamentos que estimulem o metabolismo do paciente, principalmente os que são direcionados às regiões onde for aplicada a toxina botulínica. Temos como exemplos de tratamentos bioestimuladores metabólicos o microagulhamento, tanto o tradicional quanto o elétrico, e a fotoestimulação, dentre outros. Estes estímulos metabólicos aumentam a atividade metabólica do paciente, aumentando também o potencial de degradação dos componentes da toxina botulínica ali presentes, levando a uma redução do tempo de efeito da toxina, sendo essa uma interação terapêutica extremamente desinteressante para a previsão a longo prazo dos efeitos da toxina botulínica. Além disso, a utilização de aminoglicosídeos, como a streptomicina, canamicina e gentamicina, e de fármacos anticolinérgicos, como a atropina, triexafenide ou butilbrometo de escopolamina, dentre outros, pode potencializar os efeitos de bloqueio neuromuscular da toxina, levando a uma síndrome clínica semelhante ao botulismo, como muito bem evidenciado por Patil e colaboradores em seu artigo de 2016, que avaliou de forma geral o aspecto farmacológico da toxina botulínica em estados de dor. Outra interação farmacológica desinteressante é a que se relaciona ao uso de aminoquinolonas, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, as quais antagonizam o início da paralisia muscular causada pela toxina, podendo levar a uma redução do seu potencial de efeito, de acordo com Huang e colaboradores em seu artigo Pharmacology of Botulinum Toxin, do ano de 2000. Então, já nos encaminhando para as considerações finais, nós devemos fazer alguns destaques importantíssimos. Um dos destaques extremamente relevantes de serem citados é que, com o aumento do desenvolvimento científico e a partir de estudos cada vez mais aprofundados, houve uma desmistificação dos efeitos da toxina botulínica,
sendo isso bem embasado por uma compreensão do seu mecanismo de ação, a partir da qual pode-se perceber que a toxina botulínica é extremamente versátil, possibilitando sua utilização para a correção de assimetrias faciais, dentre outras necessidades, consolidando-se cada vez mais como um procedimento simples e seguro, que possui um protocolo que varia de acordo com fatores diversos e que, para sua utilização, é indispensável a capacitação de um profissional. Sendo assim, podemos perceber que a toxina botulínica ela é de aptidão do cirurgião dentista devidamente capacitado. Além disso, possui mecanismos de ação específicos e bem elucidados, com aplicações diversas, dentro e fora do campo odontológico, abrangendo aspectos terapêuticos além da estética facial e que, acima de tudo, necessita de técnica, conhecimentos e preparo para uma aplicação terapêutica bem-sucedida. Essas são as nossas referências. Nós, do grupo PET Odontologia, gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos vocês no nosso mini curso de harmonização orofacial. Foi um prazer inenarrável ministrar tanto a aula de hoje quanto os dias anteriores. Esperamos que tenha havido um bom proveito de todos os conhecimentos aqui expostos e que essa transmissão de conhecimentos tenha sido feita da melhor maneira possível. Nós nos vemos na próxima edição do nosso mini curso. Muito obrigado, gente.